Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o Judiciário de São Paulo do cidadão. Estamos ao lado de um dos grandes artífices dessa aproximação, o juiz Regis Castilho Filho, que é diretor da APAMAGES e das cabeças pensantes desse novo judiciário que brota da primeira instância. Dr. Regis, queria primeiro parabenizar o senhor pelo êxito do Congresso, 20º Congresso da Magistratura, que foi realizado em outubro e que trouxe aqui para o estado de São Paulo uma infinidade de personalidades que puderam discutir um pouco sobre esse judiciário e como que a gente vai conseguir melhorar a distribuição de justiça para esse cidadão. Bom, inicialmente agradeço as palavras. Luciano, é sempre um prazer enorme estar aqui. Bom, com relação ao Congresso, eu posso dizer que o mérito, na verdade, deve ser encaminhado a toda a magistratura que se engajou e que possibilitou que houvesse os debates que nós almejávamos quando programamos esse evento. E, na verdade, esse evento ele vinha propiciar que nós pudéssemos formular propostas de modo que a formatação do judiciário fosse incrementada, fosse melhorada e que a nossa administração do judiciário também fosse cada vez mais voltada à eficiência em prol do jurisdicionado. E realmente ela acarretou uma série de discussões, esse congresso acarretou uma série de discussões e soluções. Os juízes apresentaram uma série de proposições, todos eles sabedores das dificuldades que há em primeiro grau, os desembargadores também, apresentaram teses, monografias. Isso está tudo no site da APAMAGES, né, doutor? Tudo no site da APAMAGES, AMB também. da AMB e do próprio Congresso. Certo. Isso pode ser facilmente verificado pela população em geral e particularmente pelos magistrados nesses sites. Tá certo. Doutor Regis, o senhor é um profundo estudioso, talvez até pela própria APAMAGES, que induz isso na Comissão de Assuntos Legislativos, né? Exatamente. O senhor faz parte como membro dessa importante comissão. E o senhor tem aí uma proposta para alterar um pouco a Constituição, para trazer mais dinamismo, mais eficiência para esse judiciário, uma proposta de autoria do doutor Regis, Regis de Oliveira, deputado aqui pelo Estado de São Paulo, um profundo conhecedor do judiciário, afinal de contas foi magistrado, presidente da APAMAGES e também da AMB. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa PEC 408 de 2009. Bom, essa proposta de emenda constitucional, ela partiu da preocupação que a magistratura como um todo, nacional e paulista, sempre nutriu em relação à composição do seu próprio corpo de magistrados. Nós sabemos que houve uma série de polêmicas em torno de indicações, nomeações de ministros para as cortes superiores. Para passar um pouco mais para o nosso telespectador, como é que é feito hoje, por exemplo, nas cortes superiores? Porque no Tribunal de Justiça há a carreira, então o juiz vem, passa a primeira instância, segunda, agora não é inicial, intermediária, final, depois ele é alçado ao cargo de desembargador. Né? Exatamente. E há ainda também uma outra forma de investidura, que é o famoso quinto constitucional. São membros do Ministério Público e da advocacia que fazem parte. Então, de cada 5, 4 vêm da carreira e 1 viria ou do Ministério Público ou da própria advocacia. E nas cortes superiores? Superior Tribunal de Justiça e STF. Também tem isso? Tem quadros obrigatórios da magistratura ou a forma de composição é diferenciada? Embora a magistratura seja uma só, em função da forma de investidura, nós temos duas espécies de magistratura. Uma magistratura de carreira, que ingressa, tem a sua investidura por meio de concursos públicos de provas e títulos. De outro lado, nós temos a magistratura de representação, que é uma forma de arregimentar magistrados por meio de representação da própria sociedade. Essa magistratura de carreira, ela significativamente teve uma melhora no que toca aos concursos em função
tanto da Constituição Federal ter tratado esse tema de forma bastante específica, como em função também de a emenda 45 à Constituição também ter conferido uma pujança maior a essa forma de recrutamento de magistrados. Nós sabemos que é uma forma de recrutamento exemplar, tem controle por parte da sociedade porque os advogados participam das bancas também, as provas são feitas de forma pública, as provas orais são abertas, de modo que houve realmente um progresso bastante interessante nesse quadro. Com relação à magistratura de representação, há setores da magistratura que entendem que seria o caso de extingui-la. Nós pensamos muito sobre isso, sabe, Luciano, na APAMAGES, e nós chegamos à conclusão de que melhor do que extingui-la seria propiciar uma melhora em seu perfil. Não no que toca às pessoas propriamente, que desempenham essas funções judicionais a partir de indicações, tanto do executivo, que é a regra, na verdade, para os tribunais superiores, e também, de certa forma, no que toca ao quinto constitucional atual. E há realmente espaço para isso. E, na verdade, o presidente Calandra e nós, da diretoria, acabamos pensando muito a respeito disso e eu fui incumbido de propor um anteprojeto que acabou, por força de ter agradado ao deputado Régio Oliveira, se tornando uma proposta de emenda constitucional, que leva esse número 408 de 2009 e obteve até um número significativo de assinaturas na Câmara Federal. Nossa proposta, Luciano, na verdade, portanto, é tornar essa forma de investidura mais plural, mais democrática e mais sujeita ao controle da sociedade. Tanto um controle técnico quanto um controle político. Nós sabemos que o cargo de magistrado é um cargo político, não é político partidário, né? Até porque o desempenho da judicatura é sempre imparcial, independente. Enquanto que, quando se trata de partidos, nós temos já uma posição previamente escolhida pelos membros de um partido. Eles vão buscar uma certa posição com base em uma ideologia específica. Com relação à magistratura, isso é um pouco diferente, né? Mas, em todo caso, não podemos aqui ter qualquer preconceito nessa órbita, achar que a participação do Executivo e do Legislativo é perniciosa. Muito pelo contrário, ela é imprescindível, porque esses poderes representam a sociedade. A proposta, portanto, na verdade, ela procurou aprimorar a participação da população. Talvez a própria evolução que houve no recrutamento do juiz concursado, no juiz de carreira, tentar passar um pouco dessa experiência que foi tão bem sucedida. A gente vê, por exemplo, o magistrado paulista sendo apontado como um dos mais produtivos do mundo, né? Estudos do Banco Mundial revelam isso, que a magistratura de São Paulo, em termos de qualidade, de quantidade, de tudo, relação altamente positiva. Tentar transportar esse êxito para esse tipo de investidura diferenciada? Realmente é extremamente pertinente a sua colocação. Nós sempre ponderamos a respeito e achávamos que era possível, sim, transportar esse modelo, obviamente, com temperamentos para essa forma de investidura dos magistrados por indicação. Em verdade, esse Instituto do Quinto Constitucional tem mais de 60 anos e ele não necessariamente é ruim, muito pelo contrário, ele significa que há membros da magistratura que são provenientes de outras áreas que não a magistratura, que fazem parte da prestação judicional, né? Nós sabemos que a Constituição Federal ela tem como vértice o Poder Judiciário, os membros do Poder Judiciário, mas tem outras 4 funções essenciais à prestação judicional. Isso está explícito na Constituição. Então nós temos os advogados privados, advogados públicos, o Ministério Público, composto dos promotores de justiça e procuradores da República, e também a Defensoria Pública. Tem o predicativo de indicar membros para os tribunais de segundo grau apenas a Ordem dos Advogados e o Ministério Público, enquanto que essas duas outras funções essenciais, Advocacia Pública e Defensoria Pública, têm que se filiar hoje necessariamente